Irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta 3 referências que norteiam a nossa reflexão neste dia. Essas 3 referências, elas aparecem de maneira clara na primeira leitura, mas elas permeiam toda a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir. São elas o caminho, o alimento e o serviço. O caminho, o alimento e o serviço. As 3 referências que a liturgia nos apresenta. E aqui nós devemos nos perguntar: para onde caminhamos? Qual é a nossa meta? Qual é a nossa orientação? E o apóstolo Paulo traz na segunda leitura, escrevendo aos Efésios, orientações claríssimas do nosso caminho, o nosso caminho cristão. E orientações claríssimas também da nossa meta. Paulo nos diz: sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. A nossa meta é esta. A nossa meta é Deus. Somos filhos dEle, somos filhos adotivos dEle pelo batismo. E a nossa meta é chegar à comunhão plena com Ele, chegar ao encontro dEle, o encontro definitivo, face a face, contemplar a face de Deus. E o caminho para alcançarmos esta meta é imitar os passos de Cristo, buscar a cada dia se assemelhar a Cristo. Paulo ele começa as suas orientações dizendo: não contristeis o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos conduz. E não devemos ir contra o Espírito Santo. Devemos seguir os passos do Espírito Santo, seguir a orientação do Espírito Santo para este nosso caminho. Mas olhemos a figura clara que a liturgia nos apresenta, a figura de Elias. Elias estava meio que decepcionado com a sua missão, achando que a sua missão não teria valido a pena. Então ele começa uma caminhada. Elias segue um caminho. O texto da primeira leitura nos diz que Elias, depois de ter caminhado um dia inteiro, ele se sentiu exausto, até porque a caminhada no deserto ela não é fácil. Então Elias se sentiu exausto, ele ali se sentou, ele pediu a morte, ele disse para Deus: basta, manda-me a morte porque eu não sou melhor do que os meus pais. No entanto, Deus foi providente em favor de Elias. E aqui nós podemos trazer a segunda referência. No caminho, o alimento. No caminho, o alimento. Quem providencia o alimento? Na semana passada, eu recordava aqui na liturgia dominical o pedido que nós fazemos no Pai Nosso. Ao longo desses domingos nós estamos ouvindo o discurso eucarístico de Jesus no Evangelho de São João. E quando nós rezamos o Pai Nosso, nós fazemos um pedido do pão, nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pedido, ele é uma grande expressão de confiança em Deus, porque quando nós pedimos, nós não pedimos a Deus que providencie para nós alimento para uma semana inteira, ou para um mês inteiro, ou para um ano inteiro. Não, nós pedimos que Ele providencie, que Ele nos conceda o alimento de cada dia. E este é o grande sinal da confiança, confiar que a cada dia Deus providenciará o alimento. E no caminho de Elias, como no nosso, quem proveu o alimento foi Deus. Elias sentou-se ali debaixo de um junípero, Elias caiu, desfaleceu, dormiu, mas ele acordou com a intervenção divina. Um anjo de Deus que o chamava: levanta-te e come. E ali ao lado de Elias já estava o pão assado e estava uma vasilha com água. Elias comeu, bebeu, voltou a dormir e depois o anjo mais uma vez lhe chamou: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Elias levantou-se, comeu mais uma vez, tomou água, e a palavra diz que ele andou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus, até chegar ao Horebe. Vejam,
Elias sabia qual era a sua meta. Ele estava indo ao encontro de Deus. Ele estava indo ao encontro de Deus, até o monte de Deus, até o monte Horebe. E é interessante perceber na palavra que Elias, depois de ter se alimentado, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. O que é que significa 40 na Sagrada Escritura? E aqui nós recordamos os 40 dias que Jesus passou no deserto, porque traz o mesmo significado. Nós recordamos os 40 anos que o povo de Deus peregrinou pelo deserto. E aqui também Elias, 40 dias caminhando pelo deserto. 40 na Escritura é o tempo de uma geração. Significa dizer que durante 40 anos, toda uma geração se renova. As pessoas morrem e agora os mais jovens assumem aquele caminho. Então 40 aqui significa toda uma renovação que Deus causou na vida de Elias durante este caminho. Ou seja, aquele Elias que desfaleceu debaixo do junípero, que reclamava, que murmurava, achando que a sua missão tinha sido falida, não é o mesmo Elias que chega no monte de Deus, renovado pelo alimento que recebeu ao longo do caminho como providência divina. E aqui, irmãos e irmãs, mais uma vez eu referencio o pedido que nós fazemos no Pai Nosso. Nós pedimos a Deus que nos conceda o pão de cada dia. E muitas vezes nós não paramos para imaginar como é que o pão chega à nossa mesa. É fruto do trabalho, e do trabalho de muita gente, do trabalho de muitas mãos. Mas é fruto, sobretudo, da providência de Deus, que manda a chuva, que provê o alimento para toda a humanidade. E devemos reconhecer isto: quem nos alimenta, quem nos sustenta ao longo desse caminho terreno é Deus. E eu estou falando aqui do alimento material, que nos mantém de pé, que fortalece o nosso corpo, para poder assim assumirmos o serviço, assumirmos a missão. Mas posso falar ainda de um alimento superior, de um alimento sagrado, prefigurado aqui neste alimento misterioso e milagroso que Elias recebeu em sua caminhada no deserto. Porque além do alimento que fortalece o nosso corpo, nós precisamos do alimento que nós recebemos aqui, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, que nos sustenta espiritualmente neste caminho. Porque qual é a nossa meta? A nossa meta é Deus. É para Ele que nós caminhamos. E este alimento sagrado que nós só recebemos aqui, de maneira especial, o pão do céu, a Eucaristia, é o alimento que nos sustenta não para esse mundo, mas nos sustenta para a eternidade. Jesus se apresenta claramente. Jesus se apresenta claramente no Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O alimento que nós recebemos aqui, por providência divina, nos sustenta para esta caminhada aqui. Mas quando findar a nossa caminhada deste mundo, o alimento que nos sustenta para uma caminhada além, para o nosso encontro definitivo, para a comunhão plena, não é por acaso que a Eucaristia ela é chamada também de comunhão. O alimento que nos conduz para a comunhão com Deus é a Eucaristia, é o corpo de Cristo, o pão descido do céu. Este é o caminho que seguimos, este é o alimento que nos sustenta. E não poderia deixar de dizer para vocês que a Eucaristia, ela nos compromete. Uma palavra que rima com Eucaristia é a palavra partilha. Porque o pão que é partilhado aqui, e que nós comungamos e que nós recebemos, e que é o corpo de Cristo, nos compromete a partilharmos o pão com os irmãos e irmãs necessitados. É bom até falar disso hoje, né, Dona Marilene, que é o Domingo da Caridade. E muitas vezes a gente esquece de partilhar um pouquinho com aqueles que precisam mais. Esse é o nosso compromisso, este é o nosso serviço. O serviço que brota da Eucaristia, o serviço da caridade, da solidariedade e do compromisso com o outro. Irmãos e irmãs, que sejamos sustentados pelo Senhor, como Elias o foi, que possamos testemunhar a força de Deus presente em nós. Assim seja. Amém. Amém.